Olá, tudo bom? Hoje eu quero gravar esse vídeo sobre um assunto muito interessante. Ontem eu assisti a um vídeo falando sobre subconsciente. E essa pessoa, ela explicou esse assunto passo a passo, de uma maneira didática, de um modo assim que eu pude compreender como é que isso funciona na verdade. Bom, antes de falar um pouco mais sobre esse vídeo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Adelson, tenho esse canal aqui no YouTube para ajudar pessoas a cada vez mais estar se desenvolvendo e buscando mais conhecimento. Porque nós sabemos que a vida ela propõe muitos desafios e nós temos que estar cada vez mais preparado para as diversidades que venham acontecer. Bom, esse vídeo ele fala muito sobre subconsciente e na explicação dessa pessoa ela mostra o consciente que fica um pouco abaixo desse subconsciente. Por quê? Porque nós podemos comparar esses dois lados da mente como se fosse um iceberg. O iceberg ele fica com uma pequena parte do lado de fora da água, mas se você for olhar abaixo, você vê que ele é muito bem maior. Então, aquela parte que está escondida é como se fosse o subconsciente. Bom, esse subconsciente ele opera de uma maneira que nós não sabemos como é que ele vai se comportar. Já o consciente, ele é responsável por nós sentirmos cheiros, nós avaliarmos cores, textura das coisas. É algo perceptível, algo que nós tocamos, nós analisamos como uma conta que nós fazemos e por aí vai. Mas esse subconsciente ele armazena muito mais informações do que o nosso consciente. É lá onde está todas as nossas memórias passadas, desde quando nós éramos crianças. Às vezes você foi fazer uma apresentação na escola ou em qualquer outro local e você não leu de uma maneira correta ou algo parecido e pessoas riram de você. Então, esse evento ele ficou gravado lá no seu subconsciente. E toda vez que você vai praticar uma ação dessa maneira nos dias atuais, então é o subconsciente que está encarregado de mostrar aquele evento. E aí você se retrai, você começa a se sentir com calafrios, suas pernas começam a tremer. Então, é por causa desse evento e às vezes você não compreende o porquê isso está acontecendo. E por que eu estou falando sobre subconsciente? Porque eu me lembro bem de uma situação que eu passei alguns dias atrás. Eu abri o meu WhatsApp e tinha lá uma mensagem de uma pessoa até que eu considero muito, é uma ótima pessoa. Mas essa mensagem dizia que não era para eu estar gravando vídeos falando sobre esse tipo de assuntos, que era para pessoas profissionais estar fazendo isso e não eu. Aí eu respondi que tá e pronto. E naquele exato momento, aí eu fui fazer os meus afazeres, coisas normais que eu faço no meu dia a dia. E eu reparei que tudo que eu estava fazendo não estava saindo da maneira que eu esperava. Até então eu não havia me dado conta
do que estava realmente acontecendo. E aí, por fim, eu fui gravar um vídeo, assim, até como demonstração e tal. Aí eu notei que eu não conseguia me expressar, o assunto fugia. Aconteceu várias situações que eu não consegui terminar. E então eu pude perceber que foram aquelas palavras que estavam fazendo efeito. Foram aquelas palavras que estavam já agindo, já estavam gravadas no meu subconsciente. E então, o que foi que eu fiz? Eu parei com as atividades e retornei ao que eu estava fazendo anteriormente para tentar fazer de uma maneira correta. Bom, isso que aconteceu é algo também ligado ao subconsciente, algo lá atrás, talvez até há anos atrás, possa ter influenciado a isso que ocorreu no momento presente. Bom, porque nós não somos pessoas assim, como eu posso dizer para vocês, uma pessoa que é tímida, na verdade não é tímida. Uma pessoa que é medrosa, ela na verdade não é medrosa. Ela está tímida ou está medrosa, que são coisas totalmente diferentes. Quando você se vê em uma situação de perigo, sua tendência é fugir, é correr. Mas quando você encontra em uma situação de perigo, que você vê que sua situação dá para reagir, então você vai para cima. Então você não é mais medrosa, você agora é corajosa. Bom, para vocês entenderem mais sobre isso, eu queria dar um exemplo de uma passagem bíblica. Quando Jesus falou para Pedro que ele o iria negar 3 vezes, Pedro então, até então ele não acreditou. Não, Senhor, eu não vou fazer isso. Mas por que Jesus disse isso? Porque Jesus leu em Pedro o que ele estava, não o que ele era. No momento, ele estava medroso. A coisa mais simples. Quando Jesus ele estava andando sobre o mar, então Pedro falou, eu posso ir, Senhor? Aí pode vir, venha. E então ele foi e andou também. Mas quando ele olhou para os lados e viu aquela revolta toda, ele ficou com medo e começou a afundar. Então, Jesus ele traçou assim algo psicológico assim do que Pedro era. Então ele pôde prever que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês a respeito do subconsciente. É que ele nos coloca em uma situação assim, como se fosse tirar prova do que nós somos e de como nós estamos. Então, eu gostaria de pedir para vocês, nesse exato momento, para dar um like nesse vídeo, comentar. Se esse assunto não ficou claro, eu gostaria que vocês pesquisassem mais, porque é muito complexo falar sobre a mente humana, sobre comportamentos. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês e muito obrigado e nos vemos em breve. Até logo.